Eu vou pegar outra. Tá no horário? Acho que não tá atrasado, não. Ih, você se lembra de ligar no celular? Sim. Famoso, fala pra mim. Sim. Foi em 2013 que eu decidi fazer de todos os meus próximos aniversários uma data específica para efetuar sempre uma nova performance, considerando o rito de passagem como um momento para eu celebrar um ano a mais de vida, mas ao mesmo tempo para assinalar uma aproximação com a minha morte. Eu tinha muito medo de morrer. Hoje eu não tenho mais medo. É que se existisse uma transcendência, seria lindo, claro, seria fácil. Mas eu não acredito nisso. Então o que me transtornava antes era imaginar que a minha consciência poderia não existir em lugar nenhum mais. E aí não existiria a memória, não existiria a lembrança de nada. Mas se a morte for esse nada, esse vazio, não existe sofrimento também. E foi pensando nisso que a questão da morte deixou de ser algo pesado para mim. A morte não é um acontecimento futuro. O que ficou para trás é morte. E analisando friamente o que a gente consegue saber dela, é que a nossa matéria vai se recombinar com outras. E isso é uma garantia de que a gente é eterno e que existe uma integração mútua entre o nosso corpo e o que está à nossa volta. Eu comecei a sentir as contrações, aí eu vim pro corredor daqui de casa e até agachei no chão por causa de dor. E aí eu voltei lá na varanda e falei pro seu pai e pro
Ed, ó, acho que vai nascer, porque eu tô com muita contração. O Beijo é uma performance de 2006 e, embora não tenha nada a ver com essa série de aniversários, existe nesse trabalho uma relação muito intensa com a morte. Eu fiz essa ação com a Cristine Agape no foyer do CCBB, no Rio de Janeiro, sem convite prévio da instituição e sem comunicar ninguém. Então foi uma invasão. A ação era bem simples. Era um beijo na boca, com 30 minutos de duração, e os nossos trajes eram trocados por convenção social segundo uma lógica cis-heteronormativa, numa roupagem em que os binarismos eram realçados justamente para enfatizar a subversão dos códigos sociais já facilmente reconhecíveis. Eu iria repetir a ação com a Cristine num outro contexto. Seria numa fila de um cinema, num shopping center do Rio de Janeiro, e fora da instituição de arte, as reações certamente seriam distintas. Mas nem deu tempo de acontecer essa segunda experiência com a Cristine. No dia 1 de abril de 2006, ela apareceu na minha casa vestida de Pedrita Flintstone e falou que nunca mais usaria roupa convencional. Ela disse que usaria para sempre figurinos. Inclusive foi nesse dia, com ela vestida de Pedrita Flintstone, que nós combinamos o beijo no cinema como uma segunda experiência da ação. Mas depois que ela saiu da minha casa, ela passou numa festa. E aí na sequência ela sofreu um acidente fatal de moto. Naquele dia da mentira, ela disse uma verdade muito dura. Porque de fato ela se eternizou de figurino. Eu tenho certeza de que essa passagem da minha vida fez ecoar uma série de beijos que eu fiz depois. Então, um beijo com a Cristine, que inicialmente propiciava uma reflexão mais voltada para as questões relacionadas aos regimes de normalização, ganhou um certo dinamismo quando eu inseri um espelho de dupla face no trabalho. E a partir disso, surgiram várias ações com essa mesma premissa. E cada ação funcionava como uma espécie de escultura cinética. Señorita, cara de pizza, Satanás también te ama. Va a cargar el payaso. E com certeza vem desse beijo a minha estratégia também para conectar corpos, para com isso possibilitar harmonizações entre as diferenças e criar analogias sobre o viver em uma democracia.
nasci no dia 20 de junho de 1982. E eu nasci no dia do aniversário de uma das minhas 2 irmãs. Então, o meu aniversário ele sempre foi uma colagem de ritos de passagem. Era o meu aniversário e era também o dela. E aí, em tom de brincadeira, nós falávamos que nós éramos gêmeos. E nós imitávamos os super gêmeos da série Super Amigos. E os super gêmeos, eles ativavam superpoderes quando eles juntavam as mãos. E aí eu resgatei essa lembrança quando eu fiz uma viagem em 2017 com a minha irmã, e por causa do frio, a gente se vestia com o mesmo tipo de roupa térmica de lycra por baixo das roupas. Foi isso tudo que me fez criar Ação Ponto Comum em 2017. Que foi o meu primeiro aniversário como performance, feito em parceria com outra pessoa. Antes eu fazia sempre sozinho. Em Catanduva, interior de São Paulo, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, a minha mãe tinha uma academia feminina de ginástica e dança. 6, 4, 9, 3, 51, 43, 53, 62, 58, 54, 53, 24, 7, E eu era criança, mas eu adorava acompanhar aquele ambiente. Em casa, a minha mãe desenhava croquis para pensar os indumentos para coreografias que ela desenvolvia. E eu adorava os retalhos dos tecidos alfinetados em papéis de desenhos, adorava acompanhar aquele universo todo da Academia Corpus. Eu me lembro das contagens usadas para as coreografias de dança, das mixagens que minha mãe fazia para as músicas, dos tecidos mais elásticos que eram usados. Tudo isso eu acho que me influenciou muito. E aí no meu trabalho, esses corpos dessa academia aparecem, mas eles são relidos, eles são subvertidos, e então eles aparecem como corpos não submissos aos padrões. O convívio, o afeto e a ritualização são noções que eu estava explorando com bastante intensidade no meu trabalho. Eu promovia aglomerações de corpos, reunindo singularidades distintas para que elas pudessem juntas formar um convívio harmônico entre as diferenças. Até que, de repente, veio uma pandemia. E então, o meu trabalho teve que ser repensado. E ainda que existam características mórbidas em algumas criações minhas, eu estou sempre afirmando uma pulsão de vida.
asfixia.